estarmos vivos para estar lendo a palavra do Senhor. Louvado seja Deus e salvos. E toda a glória seja dada ao nosso Deus. Aleluia. Livro de Salmos, capítulo de número 33. Aleluia. Do versículo de número 18, 19 e o 20. Essa passagem que nós acabamos de ler, louvado seja Deus, no livro de Salmos, está falando, louvado seja Deus, da minha esperança e da sua esperança. A esperança, louvado seja Deus, do crente, a esperança, louvado seja Deus, do cristão, não está nas coisas desse mundo, não está, louvado seja Deus, nos prazeres desse mundo, não está, louvado seja Deus, na riqueza, não está, louvado seja Deus, na bebida, não está, louvado seja Deus, na isso é bom, mas o final é caminho de morte. A nossa esperança, louvado seja Deus, como foi lido nesse salmo, ela está no Senhor, que nos contempla, que contempla toda a terra, que contempla, louvado seja Deus, aqueles que temem o seu nome, aqueles que guardam a sua palavra, aqueles, louvado seja Deus, que têm confiado no Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. E quando eu começo, louvado seja Deus, a ler esse salmo, nós podemos ver aqui a provisão do Senhor. Nós podemos ver, louvado seja Deus, que Deus, Ele supre a nossa necessidade. Deus, Ele, louvado seja Deus, não nos deixa faltar nada. Muitas das vezes nós somos ingratos. Muitas das vezes nós somos murmuradores. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E quando eu comecei, louvado seja Deus, a meditar esse salmo, louvado seja Deus, a pessoa começa a contemplar algo que muitas vezes acontece nas nossas vidas. Eu comecei, louvado seja Deus, a meditar no tempo que eu tinha transporte, eu vendi, louvado seja Deus, para construir minha casa. Deus me abençoou, que eu fiz a casa, e até em 2017 que eu ando a pé. Mas eu sou grato ao Senhor. Louvado seja Deus, que sempre, louvado seja Deus, que eu posso. Sempre que eu chego no horário, louvado seja Deus, que nós trabalhamos muitas vezes passando no horário, mas sempre que eu posso, eu me esforço para estar na casa do Senhor. Em vez disso ser motivo de eu murmurar contra o Senhor, eu me alegro. Porque muitas das vezes nós chegamos, louvado seja Deus, do serviço 5h40 e subimos a pé apressado para estar aqui na casa do Senhor. E às vezes o inimigo, louvado seja Deus, quer nos fazer murmurar. Quer muitas das vezes olhar e dizer assim: cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus? Tu vai apressado aí a pé, talvez nem dê tempo de chegar às pressas em casa para poder estar na casa do Senhor. Mas quando Deus, louvado seja Deus, muitas das vezes coloca nós diante de alguém que é deficiente e está ali numa cadeira de roda, e se nós perguntássemos assim a ele: meu irmão, qual é o seu maior desejo? Ele ia dizer assim: era de poder andar a pé, era de poder, louvado seja Deus, voltar a andar. E nisso, louvado seja Deus, eu contemplo ao Senhor, na palavra do Senhor ao nosso coração, que a nossa esperança está no Senhor, que a nossa confiança está no Senhor. E aquele que, qual a sua confiança está no Senhor, ele passa por dificuldades, sim, ele passa por problemas, sim, mas ele não murmura. Porque se ele murmurar, ele não está sempre confiante no Senhor. E como de Giovanni acabou, louvado seja Deus, na oração de falar, no Salmo 37, no versículo número 25, o salmista ele vai dizer: ontem eu fui moço e hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Aleluia, Deus. Aqui nós podemos ver a providência do Senhor. Muitas das vezes alguém não entende a palavra do Senhor, como está escrito no Salmo de número 23: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E às vezes nós achamos que esse nada nos faltará é da nossa maneira, é do nosso jeito. Nós achamos que essa palavra nada nos faltará, que tudo vai ser de conformidade à nossa vontade. Se eu vier para o culto, vai ter lá
Porque o pregador vai dizer, louvado seja Deus, no livro de Provérbios, ele vai dizer: Senhor, duas coisas eu te peço, não me dê a pobreza, nem me dê a riqueza, mas me dá o necessário. Porque se o Senhor me der a riqueza, eu vou querer empinar o meu nariz, eu vou querer achar que tudo que eu consegui foi através da minha sabedoria, foi através da minha inteligência, foi através do meu esforço. E se o Senhor me der pouco, talvez eu vou murmurar, talvez eu vou dizer: onde está o meu Deus? Mas o salmista vai dizer, Senhor, o pregador vai dizer: Senhor, me dá o pão cotidiano de cada dia. Aleluia, Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E nesses dias que nós estamos vivendo, nós estamos vendo, louvado seja Deus, uma falta, louvado seja Deus, de gratidão a Deus. Muitas das vezes nós vemos, louvado seja Deus, a ingratidão. Porque muitas das vezes nós estamos aqui na casa do Senhor e temos o privilégio, louvado seja Deus, de adorar, de bendizer, de enaltecer o seu santo nome. Mas muitas das vezes em nosso coração está um problema que nos impede de adorar. É verdade. E o salmista vai dizer no Salmo 46, no versículo 10: aquietai-vos e sabeis que Ele é Deus. O salmista está dizendo: tirai do coração, tirai da vossa mente aquilo que te impede de adorar. Às vezes você, louvado seja Deus, está calado, cabisbaixo, porque você pediu algo ao Senhor, e algo que você pediu ao Senhor ainda não foi conquistado, o Senhor ainda não concedeu. Mas nós temos que ser gratos ao Senhor por tudo, porque enquanto nós estamos aqui com esse fogo de vida, na UTI do hospital, a gente, louvado seja Deus, respirando com o uso de aparelho. É verdade. Pedindo, dizendo assim: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me dá uma chance, Senhor, se eu sair daqui, eu vou para a tua casa. Te louvar, te adorar, te bendizer, aprender a ser grato. E nós, muitas das vezes, temos essa oportunidade de adorar, de bendizer, de enaltecer o santo nome do Senhor, dizer que Ele é bom, dizer que Ele é misericordioso. E muitas das vezes nós estamos calados. E quando nós estamos calados, nós não conseguimos adorar o Senhor, porque a nossa boca fala do que está cheio o coração. Se o nosso coração está cheio de Deus, se o nosso coração está cheio da presença de Deus, nós começamos a adorar, nós começamos a bendizer, nós começamos a enaltecer o seu santo nome, nós começamos a dizer que Ele é bom, que Ele é misericordioso. E quando a palavra de Deus aqui, louvado seja Deus, no Salmo de número, louvado e agradecido seja Deus, 19, diz assim: que o Senhor livrará a sua alma da morte e para conservar vivos da fome. Às vezes na nossa casa, nós murmuramos por causa do alimento. Se nós for comer e não for algo que nós gostamos, ou que nós queríamos, aí nós começamos a murmurar. Mas eu queria comer era isso, eu queria comer aquilo. E nós temos que aprender a ser grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. É verdade. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Às vezes lá em casa eu dizia a minha esposa Eva: estou com uma vontade tão grande de comer, louvado seja Deus, feijão com farinha e coice de porco, e só empurrando com a barriga, tem arroz e só empurrando com a barriga. E quando foi um dia ela disse: não tem arroz hoje não. Fui trabalhar, passei por sentido, e esqueci quando cheguei em casa, né? Eu disse: tem arroz não. Eu digo: o que é o almoço? Ela disse: o almoço hoje é feijão com farinha. Você disse que queria comer feijão com farinha. E eu disse: Deus é tão bom, louvado seja Deus, que de tanto eu falar, e ele não tinha, louvado seja Deus, comigo, não tinha feito. Aí faltou, e eu fui comer, mas nós comemos, glorificando e bendizendo e enaltecendo o santo nome do Senhor. Aleluia. Porque eu, louvado seja Deus, nós somos criados numa família pobre, e nós, louvado seja Deus, aprendemos a ser grato ao Senhor por tudo. Porque muitas das vezes, quando nós não sabemos dar valor àquilo que tem na nossa casa, se nós olharmos lá fora, tem pessoas passando fome, tem pessoas passando necessidade. É desse jeito. O presbítero Terlão, uma vez aqui, contou uma pregação,
tinha, louvado seja Deus, um homem morrendo de fome. E chegou alguém para ele e disse: você quer comer? Ele disse: quero. E o homem vai e compra uma marmita de comida. E chega perto e diz: você quer? Ele disse: quero. E o homem vai, destampa a marmita, cospe na marmita e entrega a ele. Eu acho que se fosse, louvado seja Deus, louvado seja uma pessoa que fosse ingrata, ou ela tinha jogado a marmita no chão, ou tinha jogado nessa pessoa, e a pessoa simplesmente pegou a marmita na mão e disse: muito obrigado, Deus lhe abençoe. Isso se chama gratidão. Isso se chama nós sermos gratos ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. E a palavra de Deus vai dizer no versículo 20 que o Senhor é nosso auxílio e Ele é o nosso escudo. Escudo, louvado seja Deus, é proteção. E muitas das vezes nós dizemos que o Senhor é o nosso escudo. Muitas das vezes nós dizemos que o Senhor é o nosso auxílio. E às vezes quando vem a luta, quando vem a dificuldade, nós queremos parar. Nós queremos desistir. Louvado e agradecido seja Deus. Como é que nós podemos parar? Como é que nós podemos desistir? Se a palavra de Deus diz que Ele é o nosso escudo, se a palavra de Deus diz que o Senhor é a nossa fortaleza, que Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. E se você for ler a Bíblia Sagrada, louvado e agradecido seja Deus, de Gênesis a Apocalipse, você não vai ver, louvado seja Deus, alguém se aproximar de Deus, meu irmão, se não for na luta, se não for na prova, se não for na adversidade. Quando nós olhamos para o povo, louvado seja Deus, de Israel, era um povo que lutava, que contendia contra Deus, um povo qual Deus tirou do Egito com o seu braço forte e levou, louvado e agradecido seja Deus, a Israel a um lugar, louvado seja Deus, de adoração do Senhor, ao centro, louvado seja Deus, do mundo. E se você for ler a Bíblia Sagrada, quando tudo ia bem, o povo começava a se desviar do caminho do Senhor. O povo começava a levantar altares para Baal. E Deus levantava profeta para repreender o povo. Deus levantava profeta, louvado seja Deus, para que o povo tornasse a voltar para Deus. Louvado e agradecido seja Deus. E o povo não queria saber. O povo olhava e dizia: esse profeta só prega maldição. Esse profeta só fala de maldição. Esse profeta só fala de catástrofe. Esse profeta só fala de escravidão. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. O povo não se lembrava de Deus. Mas quando, louvado seja Deus, Deus entregava o povo à nação inimiga, que o povo, louvado seja Deus, estava sendo pisado, estava sendo massacrado, estava, louvado seja Deus, no cativeiro, eles começavam a murmurar, mas não era mais contra Deus, era contra o seu próprio pecado. Era dizer: Senhor, nós estamos aqui porque nós merecemos. Senhor, nós estamos aqui porque, Senhor, nós pecamos contra Ti. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós levantamos altares para Baal. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós fizemos veredas tortuosas para nós. Nós deixamos o caminho da justiça. E do mesmo jeito é na nossa vida. A palavra de Deus para o nosso coração essa noite é que nós sejamos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida. E a palavra de Deus vai dizer que nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, e o mais Ele fará. E que também nós devemos entender que as coisas acontecem tudo no tempo do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Porque nós devemos ser gratos a Deus enquanto a pandemia, louvado seja Deus, está lá fora. E também pode entrar na igreja, se for permissão do Senhor. Nós temos que ser gratos, porque nós estamos aqui com saúde, que nós estamos aqui vivos. E quando a palavra do Senhor também diz que o Senhor nos preservará do dia da fome, do dia da calamidade, porque nós também temos preservado, temos guardado a palavra dele no nosso coração. E se eu perguntar a cada um de vocês aqui, se alguém, louvado seja Deus, hoje Deus deixou faltar alimento,
Se Deus deixou faltar, louvado seja Deus, a água, eu creio que Deus tem sustentado cada um de nós. Não é da forma que nós queremos, não é da forma que nós desejamos. Muitas das vezes o celeiro, ele pode estar seco. Louvado e agradecido seja Deus, mas tem um pouquinho. E é nesse pouquinho que Deus trabalha, é nesse pouquinho que Deus age. Assim louvado seja Deus, como aquela mulher na botija de azeite. E nós temos que ser gratos ao Senhor. Aleluia. Por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Seja grato ao Senhor por você estar de pé, mas você tem saúde para vir para a igreja, você tem 2 pés para andar. Seja grato ao Senhor pela casa que você tem, enquanto muitas vezes você murmura, tem alguém lá fora dormindo na rua. Seja grato ao Senhor por você pagar aluguel, a casa ainda não é sua, mas Deus tem lhe sustentado, Deus tem suprido a necessidade de todos os meses. Você chega em dinheiro, louvado seja Deus, supra aquela necessidade. É verdade. Seja grato ao Senhor. Seja grato a Deus por tudo que o Senhor tem feito na sua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E Deus é bom. E Deus, louvado seja Deus. Como diz a sua palavra, eis que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra e sobre aqueles que o temem e sobre os que esperam na sua misericórdia. Oh, glória a Deus. Eu tinha uma causa colocada, louvado seja Deus, na mão do Senhor. Uma causa previdenciária da minha irmã Helena, que está ali. Desde 2012, que o benefício dela foi cancelado. E nós viemos pelejando na mão do advogado e nada resolvia. E em oração eu disse: Senhor, eu vou entregar essa causa nas tuas mãos. Se for do Senhor resolver essa causa, o Senhor vai resolver. O Senhor vai colocar, louvado seja Deus, uma pessoa aqui, a pessoa certa para me entregar essa causa, e o Senhor resolveu o problema. E numa semana veio uma pessoa, louvado seja Deus, do sítio chamado Zé Vieira, veio até a minha casa e disse: tem uma advogada do CRAP, louvado seja Deus, ela trabalha no CRAP, mora em Lavras. E ela mandou saber se tinha que alguma pessoa que realmente fosse doente, comprovada a doença, ou que já recebeu benefício e que foi cancelado e que, louvado seja Deus, precisa entrar na justiça novamente. Aí essa pessoa disse: tem, Helena. E essa mulher me procurou do sítio Zé Vieira, e eu passei ali o WhatsApp para a advogada e nós entramos em contato. E uma coisa que estava 9 anos bolando, mas tudo tem um propósito de Deus. É verdade. Talvez Deus não permitiu, louvado seja Deus, que o benefício, louvado seja Deus, a aposentadoria dela saísse, porque nessa época, louvado seja Deus, a nossa mãe era viva, e a nossa mãe recebia o salário dela, e a pensão, talvez, se desse a entrada, fosse negada. As coisas que Deus tem um propósito. E Deus está dizendo: não se preocupe que eu estou suprindo a necessidade. Não se preocupe que no tempo certo eu sei o tempo de entrar com providência na causa. E aí a advogada pegou a causa, louvado e agradecido seja Deus, sábado atrasado a gente foi para buscar um atestado médico. Minha irmã doente, em crise, eu fui, louvado seja Deus, no Mari, meu irmão do Mari São Paulo falou com o secretário, fui lá, quando chegou lá o médico deu. Fui aqui, louvado seja Deus, no posto de Palmirim, disseram que havia psiquiatra no sábado, fui com ela, louvado seja Deus, e ela ainda estava depressiva, e chega lá, o médico examinou, olhou, passou o medicamento, passou uma injeção forte para ela tomar, mas também disse: eu não posso dar o atestado. Mas eu não me desanimei em momento algum, disse: Senhor, está nas tuas mãos, e continuei orando e entregando nas mãos do Senhor. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus. E quando eu ligo para a advogada disse: se você quiser, louvado seja Deus, arrumar um psiquiatra por sua conta, você arruma. Se você possui a seu critério mais perto para você, se for melhor. E se você não quiser que eu arrume aqui no CRAC, que tem. Agora a consulta é paga, R$200. Eu arrumo o carro e você vem com ela.
E as coisas, louvado seja Deus, as coisas de Deus têm um propósito. Às vezes quando você pensa que está errado, às vezes é Deus te provando para você dizer assim, não, mas eu entreguei ao Senhor, vai dar certo. Quando nós chegamos lá no hospital, lá no Crato, eu olhei para o médico. Aí eu perguntei, quem é isso aí? Isso aí é o médico, o Maurício. Quando nós entramos, louvado seja Deus, lá para consultar, ele foi e perguntou. Minha irmã sentou e ele perguntou, qual é o seu nome? Ela ficou calada. Aí ele olhou para ela e disse, meu irmão, desse jeito não tem como eu dar uma atestado, porque eu tenho que consultar o paciente, eu tenho que conversar com o paciente, porque assim, eles acham que talvez a gente esteja inventando algo e eles podem ser prejudicados pela justiça, pode ser caçado, louvado seja Deus, a carteira de médico. Aí ele disse, não tem condição desse jeito de eu dar uma atestado. Aí quando eu tive aquele susto. Mas Deus é tão bom que Deus nos dá estratégia. Eu olhei para ele e disse, eu conheço o Senhor de algum canto. Ele disse, de onde você me conhece? Eu disse, minha irmã já foi internada na clínica do Crato Santa Teresa várias vezes. E uma dessas vezes, eu acredito que eu vi o Senhor lá. E para você ver como Deus é fiel. Ele disse, você tem ficha de internamento dela? Eu digo, tem. E só tinha duas do Santa Teresa, porque quando ela teve crise agora, ela tinha arrastado velha. Só tinha duas. E estava lá, tinha levado na pastazinha. E a primeira ficha que eu peguei de entregar, ele estava lá. Doutor Maurício, médico psiquiatra, internamento na Catarina da Silva, em 2003. Aleluia! Quando ele olhou assim, era o mesmo. Ele disse, não precisa falar nada, ela já foi louvado seja Deus, paciente minha. E ali ele assinou, disse, eu vou colocar aqui favorável, eu vou colocar o atestado aqui, como realmente a doença, louvado seja Deus, ela necessita desse benefício, que é uma doença permanente, é uma doença, louvado seja Deus. Ele falou lá que não tinha cura. E foi marcada a perícia, eu orando ao Senhor, e disse, Senhor, ajuda-nos, Senhor. A perícia foi marcada para hoje. E eu disse, Senhor, nos ajuda. Para que lá, Senhor, o médico não venha fazer muita pergunta. Porque os irmãos sabem que a maioria dos médicos do INSS, eles ganham, não é para consertar ninguém, é para cortar benefício. Quanto mais benefício for cortado, mais porcentagem eles ganham. E para você ver como é as coisas. E orei ao Senhor. E ontem, louvado seja Deus, eu não consegui dormir. O meu filho Davi começou a dar trabalho sem querer dormir. E 12 horas ele não foi dormir. Aí eu fui lá para o quarto, coloquei ele para dormir na rede balançando, louvando. Ele dormiu, levei ele para lá, fui para o quarto orar. Senhor, abençoe, Senhor, amanhã seja conosco, Senhor, e orando ao Senhor. E para você ver as coisas, quando, louvado seja Deus, é na aprovação do Senhor. A advogada disse que quando eu chegasse no INSS, ia ter alguém esperando para nos instruir o que falar lá dentro. E quando nós chegamos lá, ela não estava. Aí outro sujo. Meu Deus. Agora é falar a verdade. Vou falar a verdade e está nas mãos do Senhor. E Deus está no controle. E que Deus resolva a situação. Porque talvez também a mulher que fosse lá fosse me instruir para que eu mentisse. E nós somos cristãos. E na permissão do Senhor, o Senhor disse, não vai mentir. Vai falar a verdade, porque Ele é quem está no controle. Aleluia, Deus. E quando nós chegamos lá, e eu disse, Senhor, nos ajuda. Oh, Só um pensamento, Senhor, nos ajuda, que Ele não vem fazer muita pergunta. Pela pena, Senhor, a gente pode nos atestar. Que os atestados, lá, as fichas de internamento comprovam que realmente ela é doente. E nós entramos lá, ela se sentou, fiquei lá. Aí ele foi e perguntou, qual é o seu nome? Ela não respondeu. Aí ele olhou para mim, o médico, disse, ela não fala não? Ele fala. Mas devido aos medicamentos que ela toma, louvado seja Deus, ela tem uma doença chamada esquizofrenia paranoica, que é como se fosse duas pessoas uma só. Tem hora que fala, tem hora que não fala, tem hora que algum tempo fica agressivo, inclusive tem uma receita aí que foi a injeção que ela tomou, que ela teve em
Louvado seja Deus. Porque assim, podia perguntar para ela e ela não sabia responder, ou responder louvado seja Deus, e ele tentar cortar o benefício. E louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E ele começou a me perguntar, e para a honra e glória do Senhor, ele me fez perguntas simples. Perguntou: é casado? Eu disse: não, ela foi junta, se separou-se, tem filho, 16 anos. Tem esposo? E não, ela foi separada, a esposa dela morreu vítima de Covid. Aí ele ia dizendo: Senhor, ele não vem fazer mais perguntas, porque às vezes faz tanta pergunta, porque a intenção é de não ser beneficiário. E ele disse: você trouxe o documento? Ele trouxe. Eu levei uma bolsa de documento lá, de exame, de atestado, de laudo médico. Se ele fosse olhar todo, acho que ainda não estava lá, olha. Aí ele olhou assim, e eu sério, assim, olhando para ele no olho, ele disse: não, me dê aí só um atestado velho, um atestado novo, e as fichas de internamento dela. Aí eu só fui entregar a ele olhou no papel, olhando no papel e digitando no computador. E pronto, aí ele não perguntou mais nada, ele disse: pronto, você vai para casa, aí me deu uma ficha. Disse: depois de 9 horas você ligue nesse número 135 ou entre no site do INSS e aí você vai ver se foi aprovado ou não. Mas eu estou confiante, eu creio no Deus que eu sirvo. Eu entreguei a causa nas mãos do Senhor. E eu fiz um voto com o Senhor. E esse voto que eu fiz com o Senhor, nós vamos cumprir. E louvado e agradecido seja Deus, eu não olhei o site ainda, porque ela disse que entrasse 9 horas da noite, ou então pela manhã de manhã, mas a secretária lá, da advogada, disse: a advogada entra em contato com você. Eu não sei o resultado, mas eu creio. Louvado seja Deus, porque muita gente tem que ver para crer. É verdade. Eu já estou crendo sem ver. Aleluia. Eu já estou crendo, louvado seja Deus, para a honra e glória do Senhor, que foi aprovado. E que em breve nós estaremos aqui, louvado seja Deus, falando do voto que nós fizemos com o Senhor, falando, louvado seja Deus, que o Senhor nos honrou. O Senhor, louvado seja Deus, cumpriu, louvado seja Deus, aquilo que Ele falou. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Eu já creio, louvado seja Deus, que o Senhor entrou com providência, louvado seja Deus, na causa de minha irmã. Amém. E com a permissão do pastor, eu gostaria que os irmãos ficassem em pé, louvados.